Emprego e formação contínua das pessoas com doença ou deficiência. Apresento a nossa primeira palestrante, a doutora Ana Paula Viana, técnica do IFP desde 1998, atualmente exerce funções como técnica superior no Departamento de Emprego do IFP, na Direção de Serviços de Promoção do Emprego, no âmbito da reabilitação profissional. Anteriormente desempenhou funções como conselheira de orientação profissional, técnica de diagnóstico e encaminhamento no reconhecimento, validação e certificação de competências escolares e profissionais. Num período prévio ao ingresso no IFP, desempenhou funções como formadora na vertente comportamental e gestora de projetos comunitários. Seja bem-vinda, doutora Ana. Obrigada e bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite que foi interessado ao IFP. A minha apresentação foi pensada em dois olhares. Um olhar muito centrado na pessoa, e aqui, porque estamos na SPEM, um olhar para a pessoa com esclerose múltipla e também, simultaneamente, num outro olhar relacionado com a inserção e a vida ativa da pessoa com esclerose múltipla. Trago aqui mais um contributo. Não são só olhares, mas também, espero eu, que sejam sorrisos durante estes minutos e nestes 90 minutos deste painel. E é neste sentido que eu apresento aqui, prefiro falar aqui no bem-estar mental do que propriamente estarmos a falar na deficiência em si, mas no bem-estar mental, porque sem ele a inserção na vida ativa também tornar-se-á muito mais difícil. E, portanto, é um aspecto que é transversal a qualquer um de nós, o bem-estar mental no nosso dia-a-dia, precisamente para encontrarmos aquilo que são as forças, a vontade, a resiliência de lutar no dia-a-dia perante os desafios que nos colocam. Estou aqui a falar também em nome das pessoas com esclerose múltipla. Só para recordar, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza as suas capacidades próprias, pode manejar as dificuldades normais da vida, e este aqui normais da vida, entre aspas, pode trabalhar de forma produtiva e frutuosa e é capaz de prestar uma contribuição para a comunidade. Portanto, este é um dos lemas que me traz aqui com todo o gosto para partilharmos e refletirmos sobre ele. E este é um princípio, é um olhar, como eu dizia, que quero partilhar convosco, que é nesta perspectiva de, e cito aqui Carl Jaspers, um psiquiatra que depois dos anos 50 começou a ter também uma visão diferente para a pessoa com deficiência, nomeadamente no campo da esquizofrenia, mas que é transversal a qualquer doença ou qualquer handicap, melhor dizendo, a importância da dimensão compreensiva do bem-estar físico e mental, entender a doença a partir do existir humano e não o homem a partir da doença. Ou seja, entrarmos aqui numa lógica mais compreensiva em vez de explicativa. O Instituto de Emprego e Formação Profissional, portanto, como sabem, serviço público no nosso país, em que todos, obviamente, os serviços são gratuitos à população que requer os nossos apoios. Dizer-vos que dentro da missão e das políticas ativas que têm sido dinamizadas ao longo dos anos, e já lá vão 42 anos da existência do IFP, o IFP apresenta desde sempre nas suas atribuições, assim como na sua missão, promover a criação e a qualidade do emprego e combater o desemprego, através da execução de políticas ativas de emprego e formação profissional, que também é um tema que nos traz aqui para este painel. Promover a informação, a orientação, a qualificação e a reabilitação profissional, entre outras, nomeadamente a formação contínua, que também poderemos aqui abordar, com vista à colocação dos trabalhadores no mercado de trabalho e à sua progressão profissional. E, portanto, neste segundo parâmetro é onde eu me sinto um bocadinho peixe na água, porque desenvolvi quase ao longo de 20 anos uma função como conselheira de orientação profissional no IFP e, portanto, não podia deixar de partilhar convosco este papel também extremamente importante do IFP. Falando um pouco também dos princípios que estão subjacentes ao quadro
de política de emprego, e, portanto, gostaria de elencá-los e partilhar aqui convosco, porque também serão alvo de reflexão para a nossa discussão seguinte. Portanto, um princípio, a liberdade, a universalidade e a igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou no género de trabalho. A igualdade e a não discriminação no acesso ao emprego e à formação profissional, sem prejuízo de medidas de ação positiva que beneficiem os grupos desfavorecidos com particulares dificuldades no mercado de trabalho, com o objetivo de garantir o exercício em condições de igualdade do direito ao trabalho. E um outro princípio também, não menos importante do que os anteriores, a partilha da responsabilidade entre o Estado, os parceiros sociais, as empresas e outras entidades, bem como também a iniciativa dos cidadãos individualmente considerados na melhoria da sua empregabilidade ao longo da vida e também no apoio que poderemos manifestar na procura ativa do emprego. Portanto, é também um dos princípios fundamentais que estão subjacentes às medidas e todos os serviços prestados nos serviços de emprego, nos serviços de formação. Para a nossa reflexão, deixar-vos aqui também este olhar de Gandhi, a diferença entre o que fazemos e o que somos capazes de fazer. Bastaria para solucionar a maioria dos problemas do mundo. Ainda relativamente aqui à questão do emprego e as medidas de emprego e formação profissional enquadram-se num valor de extrema importância, subjacente aos direitos do homem, designadamente a igualdade de oportunidades no acesso ao mercado de trabalho, ancorado num paradigma relacional, ou seja, em que a deficiência é entendida como a interação entre as circunstâncias pessoais, entre as características da pessoa e as circunstâncias contextuais. Podem ser também as circunstâncias inerentes à caracterização do próprio posto de trabalho, aquilo que as entidades empregadoras podem delinear a partir de uma análise e qualificação de funções para que haja efetivamente um ajustamento contemplado com um trabalhador que, dentro das suas potencialidades, possa ter uma oportunidade com um posto de trabalho ajustado também às suas características. E porque também evocamos hoje o Dia Internacional da Deficiência, o IFP começou no início da semana a festejar também já aqui este dia, a festejar no sentido em que foram apresentados no Porto, por isso é que eu utilizo a palavra festejar, foi um dia de grande alegria, porque temos uma medida que se chama Marca Entidade Empregadora Inclusiva. E esta foi a terceira edição, e nesta terceira edição, felizmente, podemos contar com mais candidaturas e com mais entidades que se distinguiram e, pela primeira vez, 2 entidades que, para além de receberem a marca Entidade Empregadora Inclusiva, receberam inclusive a menção de excelência da marca. E, portanto, era este pequeno vídeo, muito curto, que eu gostaria de poder apresentar e partilhar convosco. Há momentos em que temos de ser gigantes. Momentos em que o mundo não facilita. Não abre portas, não ajuda no caminho. Estas limitações não são nossas, mas de um mundo pouco ajustado às dimensões de cada um. O Instituto do Emprego e Formação Profissional, IFP, criou uma marca que pretende promover soluções a estas limitações. Práticas mais inclusivas de pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Atribuída de 2 em 2 anos, a marca Entidade Empregadora Inclusiva distingue empregadores que contribuam para uma sociedade com espaço para o sucesso de todos. São consideradas as áreas de recrutamento, desenvolvimento e progressão, manutenção e retoma, acessibilidade, serviço e relação com a comunidade. Através de práticas de acolhimento e integração, muitas são as instituições e marcas que criam e desenvolvem a solução para os limites e dificuldades que tantas vezes impossibilitam a reabilitação profissional e social de pessoas com deficiência. Marcas de excelência que abrem portas à diferença. Por todo o esforço e dedicação para tornar o mundo um lugar melhor para todos, um grande obrigado.
Portanto, esta breve apresentação, só para também aproveitar e divulgar que as nossas entidades empregadoras podem candidatar-se sempre nos anos ímpares, portanto agora a próxima será 2023, mas obviamente estas candidaturas são alvo de dimensões que são avaliadas, como foi apresentada no vídeo, dimensões que vão desde o recrutamento, o desenvolvimento, a colocação, o apoio pós-colocação e a progressão na carreira. Outras dimensões relacionadas também com as acessibilidades. E eu diria que muitas vezes uma pequena acessibilidade é a alavanca para a inserção socioprofissional de um trabalhador. Apenas a abertura e a possibilidade de uma pequena acessibilidade faz toda a diferença. Há também aqui depois outra dimensão relacionada com a manutenção e a retoma ao trabalho. E, portanto, não falamos apenas da pessoa que entra ou que celebra um contrato de trabalho com a entidade empregadora, com alguns problemas de deficiência, mas que, por vias do seu desenvolvimento ou do seu desempenho profissional, possa ter adquirido alguma deficiência e, portanto, há aqui também que considerar como é que a entidade empregadora faz todo esse trabalho, como é que acompanha a pessoa durante um período de baixa, como é que a reintegra, se for necessário, numa próxima equipa em novas funções, como é que vai ser integrada numa nova equipa de trabalho, como é que vai ser recebida pelas suas futuras chefias. Portanto, há aqui todo um trabalho de acompanhamento e de mediação, assim como também a relação com a comunidade e todas as parcerias que podem ser desenvolvidas. Neste caso, aqui apresentado, tivemos entidades distinguidas pela marca, autarquias, IPSS, alguns centros de recursos, também entidades empregadoras do setor privado, da economia social e, portanto, estão abertas a todas as entidades empregadoras que se sentirem com vontade e com o desafio de poderem pensar e agir em função da contratação da pessoa com deficiência ou com handicap. Eu elencava aqui muito rapidamente algumas notas de estudos que já foram feitos relativamente às questões da produtividade da pessoa com deficiência e elencava aqui rapidamente a melhoria do ambiente de trabalho e nas dinâmicas da própria empresa, o fortalecimento da responsabilidade social e corporativa da empresa, também, por outro lado, a diminuição do absentismo laboral, a maior consciencialização e empoderamento do lado humano da empresa, proporcionar o aumento da motivação dos funcionários e que, obviamente, perante estas entidades empregadoras serão tecidos comentários positivos dos clientes, demonstrando ser uma empresa envolvida e preocupada nos aspectos sociais. Relembrando que, na generalidade, também as pessoas com deficiência são profissionais perfeccionistas, persistentes, dedicados, independentes, abertos à mudança e que até diminuem os acidentes de trabalho. E eu diria também que a resiliência é uma das grandes características, fruto da sua história de vida, fruto do seu percurso pessoal, familiar e profissional, em que a resistência à frustração foi aumentando. E, portanto, são de facto também trabalhadores de excelência. Já estou a falar aqui de marca e de entidades empregadoras, mas não vamos também esquecer que quem faz as empresas também e quem colabora e quem define o nome de uma empresa são os colaboradores ou os trabalhadores. Portanto, dizer ainda, já numa parte final aqui da minha reflexão, que já me estou a alongar, e deixar aqui esta partilha da existência humana, portanto, do existir de qualquer um de nós, porque somos assim, somos um ser incerto dentro de uma existência aberta da inter-relação. E nesta abertura para a existência só pode acontecer porque existe um corpo. Portanto, cada um de nós que estamos aqui a olhar. E, portanto, nós estamos inseridos aqui, neste espaço, nesta sala, no mundo, graças ao nosso corpo. Ou seja, temos uma estrutura anatómica através da qual a essência do homem se torna visível. Todavia, o corpo possui um significado mais amplo do que o fisiológico, pois é a partir dele que cada sujeito estabelece as relações consigo próprio, com os outros e com a existência, num percurso contínuo de atualização e vivência do e com o mundo. Portanto, acho que
é aqui também uma reflexão que vai de encontro ao tema que nos traz hoje aqui. E terminando aqui também com uma reflexão de algo muito conhecido por nós, um grande físico, conhecido mundialmente, Stephen Hawking, que nos deixou aqui esta partilha. Se a eliminação das barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam de ordem comportamental, física e financeira fossem eliminadas, libertaria o potencial de numerosas pessoas que tanto podem contribuir para o mundo e às quais nunca é dada a oportunidade de isso. Para terminar, deixo aqui o link do IFP e, mais uma vez, obrigada pela vossa atenção, pela vossa paciência e, portanto, continuo disponível para o que for necessário agora. Muito obrigado pelo convite da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, que obviamente foi com prazer que eu aceitei, e a continuação do vosso excelente bom trabalho. Algumas notas para esta minha breve comunicação. Na perspectiva da CIP, a participação efetiva e adequada nas múltiplas vertentes da sociedade, das pessoas portadoras de doença como a esclerose múltipla e ou deficiência, objetivo que em momento algum pode ser esquecido e ou menosprezado, encontra-se perante vários obstáculos ou desafios. De facto, são muitos e diferentes os obstáculos no acesso de pessoas com deficiência à educação, à formação, ao emprego, à segurança social, à saúde, à habitação, aos transportes, à sociedade da informação, à cultura, ao lazer, entre outros. A minha intervenção irá recair num dos principais desafios e que diz respeito à integração e manutenção das pessoas portadoras de doença ou deficiência no mercado de trabalho. Trata-se, como é óbvio, de uma dimensão de inegável importância, dado que, como todos sabemos, a não participação no mercado de trabalho é promotora de situações muito graves, com especial destaque para a pobreza e para a exclusão social. E como devemos reconhecer, o combate à pobreza e à exclusão social envolve múltiplas componentes e assume especial complexidade, uma vez que respeita a dimensões humanas que muitas vezes ficam aquém dos mínimos de dignidade que todos defendemos. A integração das pessoas no mercado de trabalho, sejam elas portadoras ou não de deficiência, constitui, assim, o instrumento mais eficaz de combate à exclusão social e à pobreza. Na perspectiva da CIP, e tendo em conta o modelo de sociedade que defendemos, a participação de pessoas portadoras de deficiência na economia e no mercado de trabalho é de inegável importância. Do ponto de vista individual, como é histórico, o emprego propicia-lhes independência, autonomia financeira, estatuto e participação na sociedade. Do ponto de vista coletivo, o desenvolvimento económico e social das sociedades modernas impõe uma participação de todos, incluindo, naturalmente, as pessoas portadoras de deficiência. Neste sentido, é imperativo que se assegure que as pessoas com capacidade para trabalharem e que se encontram arredadas do mercado de trabalho sejam rapidamente aí integradas. Falamos em capacidade porque temos de ter consciência que existem atividades, como por exemplo as de risco elevado ou de ritmo intensivo, que muitas vezes não se coadunam com as limitações físicas e psicológicas observáveis em pessoas com determinadas doenças ou deficiências. Não obstante, Portugal, e diga-se a Europa, precisa destas pessoas e a sua integração constitui não só um modo eficiente para se combater a exclusão social, mas também para enfrentar os desafios demográficos do envelhecimento da população, cujos efeitos se repercutem na sustentabilidade económica e financeira dos sistemas de proteção social. Verifica-se uma cada vez maior e transversal falta de mão de obra que, atualmente, já afeta muitos setores. A integração de pessoas portadoras de doença, deficiência, no mercado de trabalho implica, entre outras, a existência de apoios ou incentivos à contratação, a aposta na formação e educação, a aposta no empreendedorismo e, não menos importante, numa disponibilização mais racional de formas de trabalho flexíveis. Por outro lado, a integração e manutenção no mercado de trabalho
das pessoas nestas condições também convoca o papel das empresas através da sua responsabilidade social. Mas antes de abordar em particular alguns dos aspectos que acabei de enunciar, é necessário ter bem presente certos pressupostos de partida ou de base que não podem ser menosprezados ou omitidos na abordagem em causa. Na nossa perspectiva, da CIP, em primeiro lugar, é necessário deixar claro que o objetivo central das empresas é a geração de riqueza e, em consequência, a criação de empregos. Neste âmbito, não podemos omitir ou menosprezar, como não raro sucede em algumas abordagens, que são os empresários que assumem os riscos da atividade que se propõem prosseguir, o mesmo acontecendo com os investidores. Esta constatação não significa, porém, que as empresas sejam alheias ou indiferentes aos múltiplos impactos, quer sociais, quer económicos, que derivam das suas políticas, vertente a que mais tarde voltarei. Em segundo lugar, são necessárias políticas que promovam a manutenção e criação de empregos, o que constitui um problema que deve suscitar um debate profundo, de forma a refletir escolhas fundamentadas por parte de toda a sociedade, com implicações a longo prazo. Na perspectiva da CIP, as soluções políticas que se desenhem devem incluir, como vetores primordiais de referência, a competitividade das empresas portuguesas e o emprego. Em terceiro lugar, não podemos deixar de reconhecer que o mundo se encontra, particularmente nas 2 últimas décadas, em constante e rápida evolução, onde as empresas estão confrontadas com uma globalização económica em que a competitividade assume grandes pressões, não sendo fácil de antever o que o futuro imediato nos reserva. Em quarto lugar, é igualmente necessário adequar as políticas designadamente à globalização e à inovação tecnológica, as quais implicam uma cada vez maior mutação dos processos produtivos e de trabalho. Em quinto e último lugar, reconhecer também que os mercados de trabalho são dinâmicos, móveis e não se compadecem com quadros rígidos e cristalizados. Em síntese, as abordagens em torno da integração no mercado de pessoas portadoras de deficiência não podem deixar de ter em conta os vetores ou dimensões que agora enunciei. Enunciados alguns dos pressupostos de base que não podem ser omitidos ou menosprezados, vejamos, então, alguns aspectos que se revelam de particular importância na integração e manutenção no mercado de trabalho de pessoas nessas condições. Dado que o tempo não é limitado e não é ilimitado, destaco de forma breve os seguintes aspectos. A existência de apoios ou incentivos à contratação e manutenção dos postos de trabalho. Na nossa perspectiva, atentas às especificidades das pessoas portadoras de doença ou deficiência, é necessário promover um quadro de incentivos ou apoios destinados a incrementar a contratação deste público por parte das empresas e a eventual readaptação de postos de trabalho que se revelem justificáveis e execuíveis, nomeadamente do ponto de vista económico. A adequação das políticas, providenciando apoios e incentivos aos empregadores, tem obtido resultados muito satisfatórios em países como, por exemplo, a Dinamarca, a Irlanda, o Reino Unido ou a Holanda. Contudo, como este tipo de medidas custa muito dinheiro e porque nem sempre traz de imediato resultados visíveis, é crucial que o Governo faça uma gestão eficiente, uma gestão eficiente do investimento público nessas políticas. E neste âmbito, assume particular importância o uso efetivo dos instrumentos financeiros existentes, ressaltando-se que as empresas desenvolvem o seu papel na economia e na sociedade, pagando impostos para que o Estado desenvolva política social na qual inclui a satisfação das necessidades das pessoas portadoras de doença ou deficiência. Aposta na formação e educação. Também assume particular importância o desenvolvimento de políticas ativas de emprego assentes na formação profissional. Neste domínio, existem apoios à qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade que visam promover a aquisição e o desenvolvimento de competências profissionais orientadas para o exercício de uma atividade no mercado de trabalho e a potenciação da empregabilidade. Apoios que sofreram cortes com a profunda crise que atingiu Portugal. É, no entanto, necessário apostar mais nesta área, concebendo programas que, por um lado,
deem a resposta às necessidades do mercado de trabalho e, por outro lado, atenda às especificidades das pessoas. Sublinhe-se que, na nossa perspectiva, a formação e a educação são componentes essenciais para ajudar as pessoas a adquirirem competências necessárias para enfrentarem os desafios do progresso, possibilitando ainda às empresas o desenvolvimento da sua capacidade de inovação e da sua competitividade. Porém, muitos dos que se encontram afastados do mercado de trabalho carecem de competências básicas, pelo que se julga necessário desenvolver ou melhorar tais competências e abordar as desvantagens educacionais através, eventualmente, da educação e formação à medida, incluindo mesmo, quando necessário, apoio psicológico. Um outro eixo, aposta no empreendedorismo. Na nossa perspectiva, a aposta no empreendedorismo também constitui uma opção para a integração no mercado de trabalho. Não obstante, é nosso entendimento ser necessária uma nova visão de empreendedorismo, domínio que, apesar de estar aparentemente na moda, foi e ainda é, infelizmente, demasiado esquecido no nosso país. É que não nos podemos esquecer que a única via para criar emprego sustentável são as empresas, pelo que, para além da existência de medidas destinadas à preservação da viabilidade ou do desenvolvimento destas, é também necessário estimular a criação de novas empresas. O empreendedorismo tem de ser, nos dias de hoje, objeto de encorajamento, não só ao nível do ambiente legislativo, mas também ao nível da sociedade em geral, como sabemos perfeitamente. É assim necessário criar um enquadramento global favorável aos empresários. Uma outra dimensão, formas de trabalho flexíveis. Na nossa perspectiva, é inequívoco que uma legislação laboral demasiado rígida se revela particularmente hostil à integração dos grupos mais desfavorecidos no mercado de trabalho, além de que leva a períodos mais longos de desemprego. A rigidez excessiva da legislação laboral confere segurança aos que se mantêm dentro do sistema, mas, simultaneamente, na nossa opinião, produz o efeito nefasto de impedir o ingresso daqueles que estão fora dele. Flexibilizar leva, assim, a uma maior inclusão social, a menos discriminação e, consequentemente, a menos desemprego. A responsabilidade social das empresas é a última vertente que pretendo abordar. Diz respeito ao importante papel desempenhado pelas empresas através das suas políticas de responsabilidade social. Como já referi anteriormente, é fundamental ter presente que o principal objetivo das empresas é o desenvolvimento da atividade económica através da geração de riqueza e, consequentemente, da criação de emprego. No entanto, desde há muito que se observa que as empresas, quer nas decisões que tomam, quer na respectiva implementação, têm em conta, por iniciativa e vontade próprias, o impacto social, económico e ambiental provocado pelo desenvolvimento das suas atividades. Inicialmente, o relevo conferido pelas empresas a esse impacto revestia um cunho mais intuitivo e informal, frequentemente motivado pela ética pessoal do próprio empresário, pois o conceito de responsabilidade social das empresas nem sempre estava formalmente associado a uma estratégia empresarial como atualmente já sucede. De facto, o que distingue hoje a responsabilidade social das iniciativas do passado é a tentativa de a gerir estrategicamente e de a integrar nas atividades das organizações. A globalização e a mudança têm conduzido a alterações nos horizontes da atividade empresarial. Assim, são cada vez mais as empresas que optam por uma cultura de responsabilidade social através da integração voluntariamente assumida de preocupações económicas, sociais e ambientais nas suas operações e na sua interação com outros atores sociais, acionistas e investidores, trabalhadores e sindicatos, consumidores, comunidades locais e governos. A forma voluntária como as empresas integram as múltiplas preocupações no desenvolvimento das suas atividades tem subjacente naturalmente também uma avaliação económica. É que, sabe-se, o desenvolvimento voluntário destas práticas tem sido levado a cabo com grande sucesso por parte de muitas empresas, tornando a responsabilidade social num importante fator de competitividade. De facto, a RSE, para um número cada vez maior de empresas e setores industriais, começa a tornar-se uma necessidade competitiva, pois a mesma permite diferenciar
as empresas num mercado cada vez mais exigente e global. E, por outro lado, a RSE varia conforme os setores de atividade, a dimensão das empresas e as circunstâncias específicas das mesmas. E no que diz respeito às pequenas e médias empresas, importa vincar, não ser a sua natureza ou dimensão, fator de menos consciência ou menor sensibilidade à questão da responsabilidade social. Muitas micro e PMEs podem não conhecer ou sequer utilizar a expressão RSE, mas as estreitas relações que de modo informal estabelecem com os seus empregados, a comunidade local onde se inserem e os parceiros com que efetuam negócios manifestam, ainda que de forma discreta, uma abordagem socialmente responsável. E é isto que gostaria de partilhar com todos vós, agradecendo-vos uma vez mais o convite e esperando ter sido útil para esta reflexão com estes meus contributos. Muito obrigado e a continuação de um bom trabalho, quer hoje nesta vossa sessão, quer naquele que a Associação tem vindo a prestar. Contem comigo pessoalmente, enquanto cidadão inquieto e com a organização a que presido, para as iniciativas que julgarem úteis. Muito obrigado. Bom, o tema deste congresso, para uma resposta mais especializada, tem em conta as pessoas. Minhas senhoras e meus senhores, eu vou entrar num tema um pouco diferente do que foi falado até agora. Quero falar sobre a violência contra as mulheres, e em especial na violência sobre as mulheres e raparigas com deficiências, que é uma das mais cobardes e repugnantes formas de violação dos direitos humanos. Depois vou falar um pouco também do que falam aqui no IFP, mas eu quero-vos dar esta nota. E isto porquê? Porque na passada terça-feira, dia 30 de novembro, eu fiz parte de um painel interparlamentar da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Género no Parlamento Europeu, e um dos painéis do qual eu estive presente foi sobre como combater a violência sobre as mulheres e as raparigas com deficiência. Isto porquê? Porque, como sabem, esta doença, a vossa doença, mundialmente já temos mais de 2 milhões de pessoas que apresentam esclerose múltipla. Esta doença começa sensivelmente entre os 20 e os 40 anos, mas é mais comum, sobretudo, nas mulheres. Penso que tem esta nota também, sobretudo, e se olharmos aqui à nossa volta, é o que nós estamos aqui efetivamente a ver, sem, obviamente, descurar também os senhores que aqui estão. Nesta conferência, e eu queria vos dar aqui alguns dados, que não sei se têm conhecimento, a nível europeu existem 60 milhões de mulheres e crianças que têm alguma deficiência. Os dados disponíveis indicam que a violência baseada no género afeta muito mais as mulheres e as crianças com deficiência do que as restantes. A deficiência não protege nem evita atos de violência contra as mulheres. Existem evidências que permitem afirmar que as mulheres e raparigas com deficiência enfrentam barreiras na maioria das áreas de vida. Essas barreiras criam situações de múltiplas formas de discriminação contra as mulheres e raparigas com deficiência, especialmente no que diz respeito à igualdade de acesso à educação, que aqui já foi falado, acesso à oportunidade económica, acesso à interação social, acesso à justiça e à igualdade perante a lei, à capacidade de exercício de direitos políticos e a capacidade de ter controle sobre as suas próprias vidas em diversos contextos. A violência contra as mulheres com deficiência é demasiado comum, apesar de ser pouco falada. A deficiência não protege as mulheres de serem vítimas de atos de violência baseados no género. Efetivamente, é entre 2 a 5 vezes mais provável que as mulheres e raparigas com deficiências sejam vítimas de violência do que as mulheres que não têm deficiência. 6 em cada 10 mulheres com deficiência intelectual referem ter sido abusadas sexualmente. 34% das mulheres com problemas de saúde ou deficiência foram vítimas de violência física ou sexual pelos parceiros durante a vida. Quero dar nota também do enquadramento legislativo existente em Portugal na área da deficiência e quais as vossas proteções. Temos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em Portugal em 2007 e que entrou em vigor em 2009. O Código Penal, que criminaliza ou agrava as penas aplicáveis em várias condutas praticadas sobre as pessoas com deficiência. A violência doméstica, artigo 152, os maus-tratos, a coerção sexual. Se for ao Código Penal, existem vários artigos que protegem mulheres e homens, obviamente. Aqui não serão só as mulheres, todos que forem vítimas de violências. E também os homens são vítimas de violência, mas muitas vezes eles não dão a cara, por vergonha.
por vergonha. Temos também, por outro lado, e encontra-se em execução, a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025, que é esta estratégia que têm acesso na área do trabalho e da segurança social, que é o EPNID 2021-2025, que prevê medidas de prevenção da violência contra pessoas com deficiência. Também, já que falámos sobre a Organização Mundial de Saúde, cerca de 15% da população mundial, o que equivale a mais de 1 bilhão de pessoas, vive com alguma forma de incapacidade. Não podemos esquecer estas pessoas. Os políticos, as empresas, os centros de formação, os ministérios, os governos não podem esquecer que são pessoas como nós, que efetivamente tiveram um problema durante a sua vida. Todos nós podemos ter esse problema. Como eu disse, até aos 60 anos podemos ter ou mais tarde. Por isso, acho que todos nós, e quem já passou por isso, eu também já tenho pessoas na família também com estes problemas, nós não podemos esquecer dos outros. Não podemos olhar para nós. Vocês são o centro do nosso mundo e quando falam no trabalho, todos nós sabemos, e aqui foi dito há pouco, a maior produtividade é das pessoas com deficiências. São focadas, não se dispersam e querem mostrar que são válidos. Por isso, algo mais tem que ser feito. Queria também vos dar nota que as pessoas adultas com deficiências, o risco de vítima de violência é 1,5 vezes superior ao risco evidenciado por pessoas adultas sem incapacidades. Os grupos especialmente mais vulneráveis são as mulheres idosas, com incapacidades ou com uma condição de saúde frágil, mulheres com problemas de saúde grave e mulheres com deficiências físicas que dependem de uma pessoa cuidadora, mulheres com deficiência intelectual, mulheres com problemas de saúde mental, mulheres migrantes que não falam ou compreendem a língua portuguesa, estão socialmente isoladas ou indocumentadas. Com base nestes pressupostos, é fundamental a adoção de medidas e o desenvolvimento de ações que tenham como premissa a prevenção e a capacitação das mulheres e raparigas, nomeadamente com deficiência intelectual e desenvolvimento. Agora, o que é que nós podemos fazer enquanto sindicatos? Eu há pouco falava com a Margarida. Como sabem, nós sabemos, e muitas vezes as pessoas não nos dizem, sabemos, mas eu não quero que isto seja, que as pessoas possam saber que é o assédio, não é, no trabalho não há violência, é o assédio moral sobre as pessoas. E esse assédio, eu peço-vos que reportem à vossa associação, que digam quais os problemas, porque tanto o governo, como as instituições do IFP, como nós sindicatos, como as próprias empresas, se calhar a associação, a CIP, poderemos ajudar-vos. Agora têm que denunciar. Se não querem dar a cara, pelo menos denunciem o que nós poderemos fazer. Porque neste momento, com a inversão da lei, quem é vítima de assédio, não é preciso ser ela a provar, tem que ser a empresa a provar que não faz assédio, certo? Às vezes, muitas vezes não é a empresa, é os próprios colegas. Tem que ter força, tem muita gente para vos ajudar. Depois quero também deixar aqui, e já que falou na marca inclusiva, entidade empregadora inclusiva, eu fiz parte do primeiro painel de júris em 2017. Na altura, pela OGT, fiz parte desse primeiro painel, ainda não era deputada, era apenas e só sindicalista, apesar de eu continuar a ser sindicalista, tenho muita honra de ser deputada e ser sindicalista, também não é muito comum, mulheres sindicalistas, ainda por cima uma mulher que vem de uma família de empresários, mas isso seria outra história. Luto, efetivamente, pela igualdade e pela luta de todos os trabalhadores, mas, como eu digo, não há empresas sem trabalhadores e não há trabalhadores sem empresas. Por isso temos que fazer aqui uma comunhão de atividades, como disse efetivamente o Sr. Presidente da CIP. Esta marca, na altura, foi a primeira vez, fiz parte do júri, corri o país, fui daquelas que quis andar com o Dr. Leonardo Conceição, foi para mim muito gratificante e na altura foi entregue o prémio no Teatro Itália, por isso foi um gosto poder participar e, como vos disse, também tenho na minha família pessoas com deficiências, uns com cadeira de rodas e outros com deficiências motoras, por isso sei muito bem qual é o problema e na altura agora têm muito mais apoio, na altura não existia qualquer apoio, nem para as mães, ficavam efetivamente com os filhos em casa. Por isso é um caminho que tem sido feito, é um caminho que os governos estão a tentar caminhar, mas muitas vezes muito lento
para as pessoas que precisam de emprego. Muito lento. Eu espero continuar como deputada e vos digo que tudo farei. E se puderem, se tiverem problemas, o meu nome é Lina Lopes, sou conhecida, estou no UGT, mesmo que se não for eu, terei colegas, também na Assembleia da República, estarei completamente disposta para vos ajudar, a todos vós, porque eu hoje não sei, eu estou aqui, outro dia poderei também ter um problema, nunca nos podemos esquecer disso. Quero também deixar que, não sei, penso que sabem que foi aprovada uma lei no Parlamento há uma semana, no último plenário, ou pelo menos nos últimos plenários que nós fizemos antes da dissolução, que vai ser dissolvida para a semana, mas ainda fizemos o último plenário, que é a redução da idade de reforma para 60 anos das pessoas com deficiências, com 80 ou mais, 80 com incapacidade, o grau de incapacidade igual ou superior a 80%, e com pelo menos 15 anos de carreira. Essa reforma aos 60 anos não tem penalização. Neste caso, para pessoas com deficiência, não tem penalização. Tem que ter 15 anos de serviço e 80 ou mais, 80% ou mais de grau de incapacidade. Também não é aplicado o fator de sustentabilidade, porque as pessoas muitas vezes, então, se é 60 anos, como é aos 66, não vai ser afetado, não vai ser aplicado o fator de sustentabilidade. Obviamente que só entrará no próximo Orçamento do Estado, em 2022, que eu penso que seja lá para abril ou maio, mas têm este conhecimento. Existem vários problemas que vocês, enquanto pessoas portadoras de alguma incapacidade, e neste caso aqui a esclerose múltipla, têm dificuldades, mas têm de nos fazer chegar essas dificuldades. Fazem chegar à associação e a associação tem de nos reportar a nós. Pedia-vos isso, porque se nós não tivermos esse conhecimento, também não. Eu sei que também já foram à Assembleia, não estava nesse grupo da deficiência, mas é algo, como vos digo, é algo que me afeta e que já tem também pessoas na família, e acho que quando nós percebemos melhor do que ninguém o que se passa. Por isso, como vos digo, eu não tenho assim mais nada para dizer, estou completamente aberta às vossas questões e, se voltar a ser deputada, estarei lá para vos acompanhar. Acho que foi bom termos desviado ali um bocadinho e falar sobre outros assuntos, porque acaba por ter a ver com o emprego e com a formação, ao fim e ao cabo, não fugiu nada do tema. Sabemos que a deficiência e a incapacidade dos handicaps são fatores realmente de exclusão do mercado de trabalho, não deveriam sê-los. Estamos aqui para lutar por essas pessoas, toda a gente sabe, a CPM é com garras de fora e é isso que fazemos todos os dias, lutamos pelas pessoas e com as pessoas, está bem? É para isso que estamos aqui. Marta, algum comentário a esta sessão? É a nossa comentadora, Marta Pequeno, é portadora de esclerose múltipla, ok? E agora, força. Diagnosticada há 3 anos, não está a ser muito fácil, mas pronto, tenho que aprender a adaptar. Gostei muito de vos ouvir, e ao Dr. António também. Realmente gostava mesmo que vocês lutassem por nós com deficiência e que nos abrissem caminhos e que nos dessem aquela oportunidade que nós já tivemos antes da doença. Não tenho deficiência visível, que a mim me dói um pouco por não ter essa deficiência visível. Sou, entre aspas, discriminada, porque não olham para mim e dizem que não tenho nada, e isso afeta-me muito. E pronto, quero-vos agradecer e quero que vocês lutem por nós e que agarrem-nos, metam-nos a andar, apoiem-nos e deem-nos força para continuar. Porque nós conseguimos fazer tanto ou mais que uma pessoa normal. Com um bocadinho mais de dificuldade, mas a gente consegue lá chegar. Eu acho que nós só percebemos isso quando nos afeta a nós, não é? Eu sou uma lutadora nata. Todos nós na nossa vida passamos por vários problemas e nós, à medida que vamos passando por esses problemas, vamos entendendo. Mas eu não sei o que é uma deficiência. Mas sei o que foi ter um acidente e não poder andar durante uns dias. Sei o que foi perder a voz, posso dizer, perdi a voz durante 6 meses. Eu, uma mulher política, uma mulher professora, porque também sou professora, ficar sem falar 6 meses. É terrível. E pode-nos acontecer a qualquer um de nós. Não sabemos o que ia acontecer a qualquer um de nós. Eu sou muito impulsiva, mas eu agarro causas. E esta causa, para mim, às vezes não consigo agarrar todas, mas a causa da deficiência, agora comecei a ler, não é? Eu tenho um colega que é doutorado na área da biotecnologia, que ele começou também a detectar e agora já quase não consegue andar. O cérebro, excelente, isso afeta qualquer um.
seja ele mais culto, menos culto, afeta qualquer um, mas o mais culto pode ajudar os outros. Muitas vezes há pessoas que não têm essa capacidade de ajuda. Eu, como vos digo, estarei disponível e espero em janeiro estar de novo na Assembleia e eu terei, se não tiver naquela causa, terei noutra e posso-vos ajudar naquilo e a própria UGT também. A própria UGT também tem feito um trabalho excelente nesta área. Eu também queria dizer, pronto, a SPEB tem feito um trabalho muito, digamos, enorme connosco, de norte a sul do país, e precisam efetivamente de mais apoio e mais ajuda, não é? Porque sozinhos, nós somos todos uma família enorme e precisamos da vossa ajuda. Do exterior, precisamos de puxem por nós, que nos ajudem a conseguir sermos pessoas, já não vamos ser normais, mas integradas. Pronto, exatamente. Integradas. Então, passa mesmo por aí. Porque integração social. Quando conheci a Marta, era uma mulher cheia de garra, tinha descoberto, tinha esclerose múltipla, mas não me interessa. Eu quero é trabalhar. Mas, Marta, temos que se calhar parar um bocadinho e pôr os pés. Mas eu não me interessa, eu quero é trabalhar. Mas, Marta, vamos aqui acalmar um bocadinho. E ela precisou dessa, não vou dizer reconversão emocional, mas dessa estabilização emocional, para perceber que não ia ser capaz de fazer certas determinadas coisas que ela sempre fez. Que a vontade dela de estar no mercado de trabalho poderia ser enorme, mas que ela tinha que ter preparação, ser reconvertida e adaptada, não é, às condições que ela era capaz de suportar, porque a questão é esta, não é só ela que se adapta ao trabalho, tem que ser um trabalho adaptado a ela e tem que haver uma empresa inclusiva e colegas de trabalho conscientes que percebam esta diferença. E este trabalho envolve um todo. É muito grande. Não é só chegar e dizer, vamos lá, vou-te meter a trabalhar ali. Isto não resulta e não funciona. A Marta sabe, a Marta chegou ao pé de mim e ao fim de 3 meses já dizia, tens toda a razão, vou ter que parar. Porque ela percebeu que não ia conseguir fazer os 6 km que fazia todos os dias, tinha só que fazer 3. As 20 escadas que subia, só podia subir 10. E isto é um trabalho que é feito gradualmente com eles, preparamos-nos emocionalmente, são seguidos por um psicólogo que os ajuda a entender as limitações que eles têm, não é? E ajuda a estabilizá-los emocionalmente. Porque nós acordamos de manhã e a vontade que nos dá é chorar. De manhã à noite, e não interessa. O mundo é horrível, é feio, eu quero é chorar. Porque sabemos que não vamos conseguir sair da cama sem ajuda, porque preciso de ajuda para ir à casa de banho, preciso que me sentem numa cadeira de rodas. Tudo isto faz diferença e faz um peso enorme na vida das pessoas. Eu conheço um jovem, fazia ski olímpico. Agora precisa de ajuda para ir à casa de banho. Um jovem. Isto é um impacto muito grande. Este rapaz é um empreendedor. Está a fundar a marca dele, está a fazer as coisas dele, ele vai para a luta e vai para a frente. E a Marta é uma lutadora que tal? Portanto, a minha empresa onde eu trabalhava há 23 anos entrou em processo de insolvência, fechou este ano. Comecei, em verdade, para fazer apoio voluntariado na SPEM. Agora a minha questão, eu estou inscrita no IFP, os empregos nesta altura também não é muito fácil, não é? A minha questão é, se for alguma vez alguma entrevista, tenho que dizer que tenho a doença ou não? No IFP existem interlocutores, que são técnicos especializados para trabalhar com todas as pessoas com deficiência. Pode sempre pedir uma entrevista personalizada nesse âmbito. Não tem que dizer que tem a doença. No entanto, para efeitos de uma possível contratação mais célere, há uma medida que é o emprego apoiado em mercado aberto e que esta medida apresenta um conjunto de benefícios, quer para a pessoa que vai celebrar contrato com a empresa, quer com a empresa, porque podem ser integradas pessoas cujo grau de incapacidade vai de 30% a 90%. E, em função deste grau de incapacidade, o IFP comparticipa no vencimento da pessoa, apesar da pessoa não poder ser tão produtiva como se calhar outra pessoa que está ali ao lado dela, mas é permitido trabalhar nas mesmas funções, porque o IFP vai, digamos, equilibrar ou contrapor do ponto de vista económico aquilo que será a produtividade da pessoa, no fundo. Sim, é isso. Mas eu ainda estou na parte de pedir o
relatório de incapacidade. Não, sim. Portanto, tenho a doença, já tive 2 surtos, e, portanto, se eu estou à procura, porque tenho que continuar, não é? Ainda sou nova, até que ponto é que, e como não tenho, a empresa não tem ainda esses apoios, não é? Se hei de dizer ou não. Isso é uma decisão sua. Não é? Não é? É uma decisão sua. Mas aquilo que eu estava aqui a acrescentar é que, efetivamente, há apoios para as empresas não apresentarem desculpas. Não, porque a pessoa tem este handicap e nós não queremos. Não. Aliás, no futuro, quando sair a obrigatoriedade da lei da cota, que estamos numa fase de transição, todas as empresas, pequenas e médias empresas, vão ser obrigadas, a lei define, a partir de 2023 para as grandes empresas e a partir de 2024 para as pequenas empresas, a contratação de pessoas com deficiência. Portanto, por isso é que se chama a lei da cota, que é uma lei que se pode aplicar agora às entidades empregadoras do setor privado ou do setor público que não estão abrangidas por uma lei que foi implementada em 2001. Portanto, surgiu esta agora em 2019 e, portanto, todas as pessoas têm que ser apresentadas sem discriminação e sem ter que saber se têm o handicap X ou Y. Portanto, como o meu colega Leonardo, que agora está reformado, dizia, eu posso apresentar uma pessoa cega para conduzir aviões. Depois o posto de trabalho vai ter que ser adaptado. E hoje em dia, com novas tecnologias, portanto, GPS e tudo é telecomandado, portanto, isto chegando aqui a este extremo, não é? Mas para dizer que, efetivamente, as pessoas podem ser apresentadas sem serem discriminadas. É isso que se prevê. Também, desculpa, mas também as empresas têm apoios para quem tem, efetivamente, pessoas com incapacidades a trabalhar, as empresas também têm apoios. Tem. E agora com o teletrabalho até facilita muito mais a vossa vida, a vida das pessoas com incapacidades. Está bem que ficam mais isoladas, mas é menos complicado do que fazer 6 km quando só podia fazer 3, não é? Por isso, eu acho que o teletrabalho veio ajudar, por uma forma isolou, mas também veio ajudar outras pessoas com problemas de incapacidade. É um facilitador. Sim. Então, diga-me. Só com uma mensagem para o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Eu acho que a Santa Casa da Misericórdia não vai substituir ao Instituto de Emprego e Formação Profissional. Ou seja, é um complemento. Eu sou empresário, tenho uma empresa, sou gerente, e relato só a dificuldade que eu tive nos últimos 6 meses para empregar uma pessoa com deficiência, tetraplégico, sem nível de habilitações, ou seja, com o 12º ano, sem formação profissional, com 2 intenções de indeferimento, e foi necessário puxar para os galões e fazer uma ameaça ao Instituto de Emprego para que, ao fim de muitos meses, este processo tenha sido aprovado. E depois já não vou contar tudo o que se passou, com apoios para a adaptação do posto de trabalho, etc. Ou seja, se o Instituto de Emprego não arranja um viaduto para as pessoas com deficiência não entrarem nos milhares e milhares de casos de desempregados, que todos precisam de emprego, mas há aqui situações particulares, não podem ser analisadas na mesma bitola. Portanto, se isto não é feito, nós, empresários, por muito boas leis que tenhamos, excelentes regulamentos que tenhamos, tudo isso, depois, na prática, o que é que acontece? A pessoa com deficiência vai ganhar 438 euros. Portanto, ou seja, se não fosse a empresa dar um complemento, esta pessoa preferia, mas é mais cómodo ficar em casa, porque não tem despesas, não tem passo social, não tem transporte. Ou seja, há aqui, de facto, que não é por leis nem por regulamentos, sem qualquer desprimor para a senhora deputada, que com certeza que se pode fazer as melhores leis do Instituto de Emprego por ter excelentes regulamentos. Mas na prática, depois, o dia-a-dia, é muito difícil. A viabilização é difícil, as empresas têm muita dificuldade em conseguir encaixar, ou seja, nós, por mais que saibamos o que fazer, depois o processo, ele todo, é muito demorado, porque não há um técnico
só afeta aquilo na área em questão, ou seja, é global. Eu sei como é que funcionam as delegações e os serviços, como é que eles estão divididos e a forma como eles trabalham, e compreendo, eu venho de uma zona do interior, e vejo uma diferença enorme na eficácia deles lá e na eficácia deles aqui. Em Lisboa. É, Castelo Branco, por exemplo, nós corremos atrás dos tempos. É uma maneira de dizer a coisa. Nós ligamos para as entidades a perguntar, olha então como é, vamos lá ou não? E aqui não se consegue fazer isso. Eu compreendo, é um meio muito maior, mas acaba por se perder oportunidades, como a deste senhor. E lá está, a área da incapacidade devia ser vista e tomada como prioritária em qualquer outro assunto. Eu não digo que os outros sejam desprestigiados, mas não. Devia haver aqui uma pessoa afeta, ou duas, ou três, as que achassem necessários para viabilizar os processos que estão pendentes e dar seguimento, fazer o acompanhamento, porque se não conseguimos acompanhar uma entidade, como é que vamos conseguir acompanhar a pessoa de uma deficiência? Causa-se aqui, não é? Mas nós, é difícil, sim, vocês fazem o mais que podem. Nós não temos só o serviço de emprego a trabalhar. Exatamente. O serviço de emprego é a porta de entrada e depois há um conjunto de técnicos através dos centros de recursos onde vão de facto fazer um acompanhamento. Depois ainda há a outra parte de um conjunto de técnicos que estão a analisar as candidaturas e onde elas vão ser deferidas, não é? E todo o processo financeiro que está aí associado. Não pode ser. Mas é. Senão continuamos com estas plateias e continuamos aqui todos cheios de boas intenções e constantes PowerPoints. Peço desculpa. Sr. Armando, nós temos a noção, de facto, desse timing que temos entre a entrega e a solicitação de uma candidatura até a análise e a execução da mesma. Isto para lhe dizer que nós fizemos o ano passado 5 reuniões, ou seja, em cada uma das nossas regiões, através de um estudo que fizemos sobre o tempo que mediava entre um pedido até a execução dessa própria análise de candidatura, e estamos a tentar fazer tudo no sentido para que essas situações não aconteçam no futuro, ok? Nós nos serviços centrais estivemos atentos, fizemos um levantamento, um estudo exaustivo e, portanto, levou-nos depois às 5 regiões do país para tentarmos encontrar aqui a solução. Pelo menos a nossa perspectiva é esta, centrarmos mais nas soluções do que no problema. Só mesmo para terminar, eu sou cliente do Instituto de Emprego há 20 anos. Sei que tem havido uma evolução muito positiva, mas nós continuamos insatisfeitos. Persistir. É o mote deste congresso, realmente. Exatamente. É a persistência. Dora, força. Sim, eu não tenho nada a ver com a senhora do IFP, nem com a senhora deputada, mas eu acho que tudo em conjunto não funciona bem, porque, por exemplo, eu estava de baixa e as senhoras doutoras da verificação médica é que me obrigaram a reformar aos 40 anos e eu estava de baixa há menos de um ano, porque a doença era crónica, porque não ia recuperar, e eu assim, mas eu quero recuperar e quero voltar ao ativo. Não, isto ou põe os papéis para a reforma, vai trabalhar. Naquele momento eu não era capaz de trabalhar, mas tinha que dar espaço. Não, eu fui obrigada a meter os papelinhos para a reforma. Sabe porquê? Porque eu, reformada, não ganhava o mesmo salário que de baixa. É tudo uma questão de números. E se não há sensibilidade por parte dos médicos que fazem as verificações médicas, por muito boas que sejam as leis, por muito boas que intenções sejam do IFP, por tudo, nós não chegamos nem a sair de uma crise com dignidade, porque era humilhante ir lá à verificação médica, porque tratávamos pior, vou dizer, parafraseando mais ou menos, o cachorro é mais bem tratado no veterinário do que nós somos lá. Nós chegamos a entrar, deixamos só dizer nome e idade, mais nada, e tratávamos como pior que os bichos. Isto não há sensibilidade nenhuma. Eu não tenho nada a ver com as senhoras, mas é só para dizer que às vezes nem sequer chegamos à parte de chegar ao desemprego, ou as leis estão todas, mas não são aplicadas, não é só isso. A sensibilidade a nível de todos os organismos estarem de sintonia e serem consertados, digamos, não sei se não será uma boa perspectiva da coisa, porque nós às vezes não conseguimos sair de uma baixa. É difícil. É muito difícil porque é uma doença crónica, isso não vai melhorar. Sim, mas nós estamos numa crise, podemos vir a recuperar. E há casos de recuperação, porque eu até recuperei algumas partes, não recuperei tudo, mas algumas partes até recuperei. E eu já não tive essa hipótese. Porquê? Porque eu fui reformada com uma baixa de miséria de 300 e poucos euros e eu de baixa estava com o dobro ou o triplo. E por isso era uma questão de números. Vais-te reformar porque nós pagamos de menos. Agradeço o contributo, Dora. Nada, eu sei que não tem nada a ver com as senhoras em questão, mas é só para terem uma noção da realidade que se passa, porque às vezes também podiam não saber que isso se passa.
É só um contributo de mais, não é uma pergunta para nenhuma das duas. Agradeço a todos a vossa presença, foram enormes, adorei a sério, e acho que todos aqui na plateia podem dizer o mesmo. Em nome da SPEM, agradeço a vossa intervenção. Estamos disponíveis para colaborar, para trabalharmos juntos e juntas. E até já. Obrigada.